A paz do Senhor, meus amados irmãos. É com grande alegria que hoje estaremos ministrando a aula de número 9, com o seguinte tema: o tesouro no céu, a candeia e a busca do reino. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, porque Deus tem grandes palavras para serem ministradas através deste canal. E também a divulgação será de grande valia, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas através das palavras neste canal. Vamos lá. Lição de número 9, o tesouro no céu, a candeia e a busca no reino. O texto de referência se encontra em Mateus, no capítulo 6, versículo 19 ao versículo 23, que nos diz: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Temos estudado nesse trimestre sobre o Sermão do Monte, e Jesus ele nos mostra grandes lições dentro de cada aula que está sendo ministrada. Jesus, na aula de hoje, nos traz um alerta sobre os valores das coisas espirituais em comparação com as coisas materiais. Hoje, o que tem valor maior para nós, as coisas espirituais ou materiais? Precisamos refletir sobre essa pergunta. O que tem valor para nós, as coisas materiais ou espirituais? Vamos mais. O tesouro no céu. Essa passagem nos ensina a colocar nossa confiança em Deus e não nas coisas terrenas ou materiais. Como em todo o sermão, o centro principal é o coração. Porque a partir do momento que você pensa algo e cai no coração, é onde que vai vir todos os problemas, as adversidades que temos enfrentado por decisões erradas. Jesus ele nos mostra a importância de ter o tesouro no céu. Para os judeus, a prosperidade representava uma vida abençoada por Deus. Mas Jesus ele nos traz um alerta em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, que nos diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus ele mostra para aqueles judeus que as coisas materiais não se comparam com as espirituais. Ou seja, por mais que você seja uma pessoa abençoada financeiramente, se você estiver apegado às coisas materiais deste mundo, não vai valer a pena. Por quê? Você vai estar colocando Deus em segundo plano. E Jesus ele traz um alerta muito grande para aqueles judeus e para nós que vivemos nos dias atuais. Precisamos evitar supervalorizar aquilo que a traça pode destruir. No Oriente, parte da riqueza de qualquer homem consistia em roupas custosas. O que seriam roupas custosas? Seriam roupas que custavam muito dinheiro e luxuosas. Porém, se aquelas roupas estivessem guardadas, a traça vinha e destruía toda a sua beleza e valor. Ou seja, quando eu estou supervalorizando aquilo que a traça destrói, vai chegar um momento que não vai ter valor nenhum, porque a traça chegará e vai destruir. O conteúdo das palavras de Jesus não visa atingir diretamente a pobreza ou a riqueza. Jesus não está falando, você precisa ser pobre o resto da vida, ou você precisa ser rico. Sua instrução é para que não venhamos cometer o absurdo. Que absurdo seria esse? De dedicar uma vida inteira por algo que é perecível. Temos grandes exemplos na sociedade a qual vivemos de pessoas que no decorrer de toda a sua vida, estavam conquistando e chega no estágio da vida que aquelas pessoas perdem a saúde, até mesmo perdem a própria vida. E chega no final de tudo, não conquistou nada, porque estavam correndo e supervalorizando aquilo que a traça pode destruir. Não é errado possuir as coisas, errado é permitir que as coisas nos possuam. A partir do momento que eu passo a deixar as coisas me possuir, aí é um problema sério. Eu preciso também evitar supervalorizar aquilo que a ferrugem pode consumir. A palavra traduzida por ferrugem ou mofo significa literalmente o que come. Ou seja, consome em uma ação destrutiva sobre os metais e deteriorização de plantações, de vinhas e etc. Tudo aqui nessa terra, querido, vai acabar.
É tão séria a ferrugem, se porventura você tem uma porta e aquela porta é de alumínio, e o tempo todo ela está pegando água, está sendo de uma maneira errada feita a sua limpeza, vai chegar um momento que ela vai deteriorando, ou seja, ela vai enferrujando e vai chegar num ponto que ela vai começar a dissolver. Nós precisamos evitar supervalorizar aquilo que a ferrugem pode consumir. E também a deteriorização de grãos. Hoje vemos que no Oriente a riqueza de muitos homens consistia no grão de uma colheita abundante e que esses grãos eram armazenados em enormes celeiros, onde ao entrar carunchos ou roedores se perdia todo o tesouro. Eu te faço uma pergunta: qual é o seu tesouro hoje? O que você tem colocado como tesouro? O que você tem colocado de grande valor? E muitas vezes nós colocamos esses tesouros tendo um valor muito maior do que o Deus a qual nós servimos. Precisamos evitar supervalorizar aquilo que a ferrugem pode consumir. Aprendemos também que evitar acumular onde ladrões minam e roubam. Quando Jesus ele está falando sobre isso, na Palestina, a maioria das casas eram feitas de barro ou tijolo cru. Quando olhamos para as casas de alvenaria nos dias atuais, é necessário que naquele processo ali, na cerâmica, onde é feito o tijolo é feito cru sim, porém ele é levado ao fogo, para que ele possa estar sendo preparado para que faça uma construção e não vai ter perigo. E na Palestina era feito as casas de barro ou de tijolo cru. E os ladrões podiam entrar e fazendo um buraco na parede. E ao entrar roubavam tudo o que podiam carregar. Ninguém estava seguro e por mais cuidadosos que fosse, não podiam conservar os tesouros. A traça, a ferrugem e os ladrões representam aquelas forças que fazem os tesouros terrenos diminuírem em valor e serem totalmente destruídos. Procure acumular tesouro fazendo boas obras diante de Deus, servindo a Ele com integridade e amando ao próximo como a nós mesmos. Precisamos entender que tudo isso que está nesse mundo vai chegar no momento que vai acabar. A nossa saúde, a nossa vida em si, né? A Bíblia diz que somos pó e o pó ele volta para a terra. Todos nós, independente de classe, independente de cor, independente daquilo que nós acreditamos, todos nós vai chegar um momento que vamos voltar à terra. Jesus também, dentro deste sermão, ele fala sobre a candeia dos olhos. O discurso segue e agora Jesus fala acerca da visão, da capacidade de discernir o que é de valor eterno do que não tem valor e é temporal. A visão, ela determina a direção e a qualidade de uma vida. Então Jesus ele está falando, olha, é preciso ter visão, é preciso ter qualidade de vida. E Jesus então ele dá dois exemplos. O primeiro dele é o olho bom. Aqui Jesus ele utiliza o olho em sentido metafórico distinto, ou seja, referindo a uma lâmpada que ilumina a vida interior de uma pessoa. Os olhos é a lâmpada do nosso corpo e com eles que nós iluminamos todo o nosso interior. Se o olhar é simples e mira somente uma direção com clareza e atenção, o corpo todo será dirigido de forma correta e segura por eles. Ou seja, se eu estou com uma meta, se eu estou com um propósito, se eu estou firmado os meus olhos em Cristo, as coisas vão acontecer de uma maneira natural e eu vou ser abençoado. Mas se meus olhos a minha visão está distorcida, aí é onde que está o grande problema. E Jesus então ele fala, olha, da visão e ele traz a primeira ideia, o olho bom. O olho bom, ele precisa estar vendo somente uma coisa. Ele não pode se distrair com várias coisas. Para que Deus possa estar nos abençoando, nós precisamos ter uma visão diretiva, com clareza, olhando para Ele. O cristão ele não pode jamais caminhar com a visão dividida entre alvos. Nós precisamos ser alvos e metas. E se a mente estiver dividida, então seremos instáveis em nossos caminhos. Nós não vamos conseguir caminhar corretamente. A nossa visão vai ficar desfocada e dupla. Ela vai resultar em movimentos confusos. Vai ter hora que você vai pensando que está pisando em um lugar e vai escorregar. Então nós precisamos ter os nossos olhos bons, direcionados no alvo que é Cristo. E Jesus também ele fala sobre o olho mau. Da mesma forma que o bom olhar conduz ao tesouro divino, o mau olhar pode fazer com que as trevas predominem sobre nossa vida.
Esse tipo de olho vê as coisas duplicadas. Espiritualmente exerce má influência sobre o que possui e sobre as demais pessoas. Existem pessoas que ele não consegue ser abençoado e não quer que os outros sejam abençoados. Por quê? O olhar é um olhar mau. O olhar está duplicado. Ele não consegue ter uma visão correta. Tudo pode ser obscuro para aquele que não possui bons olhos. Quando a vista é colocada em algo mal, o olho se torna o canal pelo qual o mal enche o interior da pessoa. E quando a pessoa tem um olhar mau? Quando ela cobiça, quando ela tem inveja, quando ela é gananciosa, quando ela é mesquinha e várias outras qualidades negativas poderíamos estar citando aqui. Precisamos tomar cuidado com o olho mau. Eu preciso ter um olho bom diante da presença de Deus. Os donos do coração. As ideias de 2 tesouros e 2 olhos nos preparam para a necessidade de escolher entre 2 mestres. A tentação de adorar o Deus do materialismo era bem conhecida no judaísmo. E Jesus ele foi direto com aqueles que desejavam segui-lo. Naquela situação daquele jovem rico, ele chegou até Jesus e falou que fazia todas as coisas que eram necessárias. E Jesus olha para ele e fala, olha, vende tudo que tem e dá aos pobres. Aquele jovem foi embora, nunca mais voltou, porque ele estava apegado às riquezas. Era uma pessoa boa, fazia grandes obras, mas o propósito do coração dele era um propósito errado, estava dividido. Não há como servir a 2 senhores. O diabo tem como atividade principal usar a idolatria material para enganar os filhos de Deus. E nos últimos dias, o que mais as pessoas estão perdendo é essa essência de estar buscando a Deus, estão idolatrando coisas materiais, estão apegados aos bens materiais. Jesus de maneira nenhuma proíbe o cristão de ser rico, mas sim de entregar o seu coração à riqueza. Você pode ser próspero, abençoado, rico, ter várias posses, mas essas posses não pode ter dentro de você. O seu coração não pode estar voltado para elas. Você precisa estar voltado para Deus e não dirigido pelas riquezas, mas ser dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. Com Deus não pode haver lealdades divididas. Ou você é leal a Deus, ou você não é leal a Deus. Jesus então também, dando continuidade, ele fala sobre a busca pelo reino de Deus e sua justiça. O cristão ele deve ter anseio pelo reino de Deus e por sua justiça. Precisamos priorizar a sua obra. Ele promete recompensar nossa fidelidade em servi-lo. Eu preciso estar ligado em abençoar outras pessoas através da obra do Senhor. Ele fala também sobre a prioridade de cada cristão. Buscar o reino de Deus deve ser a prioridade de cada cristão. O buscar aqui não se resume em chegar-se a Deus para que Ele alivie todos os nossos fardos, necessidades, enfermidades ou preocupações. Vai ter momento que você vai orar e Deus não vai responder. O buscar aqui está ligado a nós termos um relacionamento profundo com Ele. Precisamos ser bênção na vida dos outros. Precisamos abençoar as outras pessoas. Mas de que forma? Eu preciso ter um relacionamento profundo com Deus. Jesus então também fala sobre a justiça do reino. A justiça de Deus é um dos atributos mais fundamentais de seu ser, que garante que suas ações para com qualquer pessoa seja de acordo com o que ela merece. No que diz respeito ao ser humano, é o valor moral que inclina as pessoas a agir e julgar, respeitando a verdade e dando a cada um o que é devido. Eu preciso ter uma vida de justiça, de retidão diante de Deus. O exercício da justiça envolve romper com todos os padrões mundanos, com tudo que é aquilo que é contrário ao que a palavra de Deus diz e viver uma vida disciplinada e regida pela palavra de Deus. É entender que as coisas mundanas são passageiras e eu preciso me apegar à palavra de Deus todos os dias. E Jesus finalizando, ele diz sobre a recompensa da prioridade. Ao priorizarmos o reino de Jesus, temos uma importante declaração proferida por ele mesmo aos seus discípulos, que ele disse, olha, e disse Jesus que cuidaria de todas as nossas necessidades. Somos chamados a depositar toda a nossa fé, confiança e esperança somente nele. Nossas decisões devem girar em torno de Deus.
E seu reino e justiça devem ser sempre prioridade nas nossas vidas. Confiar, querido, nunca é fácil, mas é preciso exercitar a nossa fé e buscar pelo conhecimento e o caminho certo de Cristo. Eu quero concluir essa lição dizendo que é necessário constante exercício em discernir os tesouros do reino, o cultivo de um viver puro e priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Confiando que o Senhor cuida de nós e provê o necessário, entenda bem, provê o necessário para o nosso bem-estar nessa terra. Talvez você não vai conquistar tudo aquilo que você queira nessa terra, mas Deus estará sempre provendo o necessário para você. Eu quero orar com você. Pai querido, em nome de Ti, ó Deus, foi ministrada a Tua palavra. Eu peço que o Senhor possa estar abençoando a cada um dos Teus filhos, ó Deus, para que possa estar, Senhor, sendo renovados, restaurados, para que possa estar, ó Deus, entendendo os propósitos dessa grande lição que foi ministrada, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um deles, ó Pai, para que possamos estar, ó Deus, firmados em Ti, não olhando para o mundo e nem para as coisas materiais, mas olhando e confiando somente em Ti. Fique na paz.